Olha, Ed, esse macaco não serve pro nosso kart. Tem que ser um macaco bem menor. Além do mais, ele é muito lento, né? Imagina se na hora da competição a gente precisar trocar um pneu ou verificar uma peça. Acho que não vai dar não, viu? É verdade. Bom, vamos lá então, né? A gente precisa construir um bom macaco pro nosso kart. Um que saia direitinho, do jeito que a gente quer. A gente vai ter que desmontar esse macaco aqui. Estudar como é o mecanismo, como funcionam as roscas de transmissão, os fusos, as porcas. Mas vai ser legal, né? Claro. Você está interessado? Então se liga que a nossa teleaula de hoje é sobre esse assunto. Hoje você vai conhecer o sistema de roscas de transmissão. Vai ver os vários tipos de perfis de roscas e sua utilização, além de ficar sabendo de que materiais os componentes desses sistemas são feitos. Tudo pronto, Edgar? Então, mãos à obra que a nossa teleaula tá começando. Tá na hora de aprender. Sabe, cara, quando a gente para pensar em certos elementos de máquinas, engrenagens, peças, a gente tem que admitir que são coisas geniais. Eu também adoro ficar pensando como funcionam as coisas. Como é que o cara bolou aquelas coisas, essas... Olha, esse macaco aqui, por exemplo, ele é uma peça muito simples e muito genial, porque ele é basicamente esse fuso aqui com a rosca e essa porca que se move pelo fuso. Sabe que eu não sabia a diferença entre porca e rosca, né? Mas isso é muito comum. Sabe, mas a gente devia ter vergonha de não pensar as coisas, não perguntar, não se informar. Não, mas aí quando eu vi num catálogo é que eu saquei. Olha, a rosca é a espiral do fuso ou do parafuso. Isso. E a porca é essa pecinha aqui, ó. E esse conjunto formado pelo fuso, a rosca e essa porca, a gente chama de roscas de transmissão. Olha aqui. A gente faz a força aqui, ó, e acaba girando o fuso, que é essa parte aqui. O fuso vai girando e desloca essa porca para cima. Ela vai correndo pela rosca. Junto com essa porca, levanta esse bracinho aqui, que leva o carro para cima. Não é simples e genial? Genial, Nanias. Roscas de transmissão. Eu conheço transmissão de futebol, transmissão de pensamento. Mas nesse sistema aí, eu não entendi o que você está querendo dizer com transmissão. Sabe que isso que você fez é muito importante? Pensar no significado das palavras. Isso pode ajudar a entender muita coisa. Porque em mecânica, assim como em quase tudo, os nomes não são dados à toa. E aí, você entendendo o significado da palavra, só de ouvi-la, você já fica na cabeça com um monte de informações. E aí? Transmissão. Você se lembra do significado da palavra transmissão? Transmissão, transferência de algo, comunicação de movimento de um mecanismo a outro por meio de engrenagem, polias e correias, etc. Transmissão de movimento. É isso. É esse sistema aqui. O fuso girando transmite movimento para a porca do macaco que levanta o carro. Sabe o que eu tô achando o máximo? Essa história de transformar um movimento de girar, de rodar o fuso num movimento de linha reta. Quer dizer, de subir o macaco. E com uma força de nada a gente levanta um carro, né? É verdade, Edgar. E isso acontece com um montão de outras máquinas também. Nós estamos aqui na escola do Senai. Eu estava conversando com o instrutor, o senhor José. Ele estava me dizendo que aqui existem várias máquinas que trabalham com sistema de roscas de transmissão. Esta máquina aqui, por exemplo, é uma morsa. Ela existe em quase todas as oficinas. Ela tem uma mandíbula fixa e uma mandíbula móvel. A mandíbula móvel, para se mover, utiliza o sistema de roscas de transmissão. Estou certa, professor? Está. E aonde mais existe esse sistema de roscas de transmissão? Aqui. Nesta prensa, por exemplo. Também tem rosca de transmissão no balancinho. E no torno, tanto no carro principal, transversal e superior, como no cabeçote móvel. E na fresadora ferramenteira também usa o sistema de roscas de transmissão. Então, pelo que eu estou vendo, as roscas de transmissão servem para deslocar as peças ou os órgãos das máquinas, é isso mesmo? É isso. Todas as máquinas que nós vimos usam esse sistema para algum tipo de movimento de peças. Olha a prensa, por exemplo. A parte de cima se movimenta, vai descendo e prensando o que a gente quer.
Bom, aí ficou bem claro. E no torno, como é que é? No torno. Vamos ver o torno. O torno usa demais as roscas de transmissão, tudo relacionado com movimentação e deslocamento. A gente gira aqui e o carrinho principal começa a se movimentar. Aqui existe todo um sistema de roscas de transmissão. O carro superior, o transversal e o cabeçote móvel é a mesma coisa. Certo, mas você deve estar então se perguntando, são as mesmas roscas e fusos nestas e nas outras máquinas? Vamos conhecer tudo isso melhor. Edgar, vem cá. Chega mais. Olha aqui, ó. O sistema de roscas de transmissão geralmente tem 2 elementos básicos, o fuso e a porca. No fuso e na porca são feitas as roscas por onde o sistema se move. Dá pra ver isso direitinho no desenho dessa morsa aqui, olha. Tudo bem, Nilza. Essa história de fuso e porca já deu para entender. O que a gente precisa ver é outra coisa aqui, ó. É os tipos de perfis das roscas de transmissão. Ó. Existem vários tipos de roscas para vários tipos de usos. Olha aqui. Existem 3 tipos de perfis de roscas e para cada tipo tem a rosca externa ou interna. O primeiro tipo é com perfil quadrado. Olha só, o desenho da rosca externa e o da rosca interna. Nossa, olha só essa outra aqui. É a rosca com perfil trapezoidal, quer dizer, em forma de trapézio. Essa é a rosca trapezoidal externa e essa outra, a rosca trapezoidal interna. Olha aí, tem também a rosca com perfil misto, rosca interna e rosca externa. Mas o que a gente tem que saber é para que serve cada tipo. A rosca de perfil quadrado, por exemplo, serve para quê? A rosca de perfil quadrado é usada quando as peças, os fusos e as porcas recebem choques ou fazem grandes esforços. E essas roscas aqui, são de perfil quadrado? São de perfil quadrado, mas são diferentes. Diferentes? Ah, não, espera aí, agora você vai explicar essa história direitinho. Não, é que a rosca ela pode ter uma ou mais entradas. Quando a rosca tem mais de uma entrada, ela é chamada de rosca múltipla. Dá uma olhada aqui nesses desenhos, ó. Existem as roscas com uma entrada, como a representada nesse desenho. As roscas com 3 entradas, como essa aqui, ó. E existe ainda as roscas com 4 entradas. Essas roscas que têm 2 ou mais entradas são chamadas de roscas múltiplas. É o caso da rosca dessa máquina aqui. Ela permite que a porca avance mais a cada volta. Por isso, elas são usadas sempre que a gente precisa que a peça ou órgão da máquina se desloque mais rapidamente. Repare que numa prensa, o deslocamento tem que ser rapidinho. Não dá para perder tempo. São muitas vezes por hora que a prensa sobe e desce. É o mesmo caso do balancim. Tanto a prensa quanto o balancim usam roscas múltiplas com perfil quadrado. Quando o sistema tem que resistir a grandes esforços e movimentar outros componentes de máquinas, é utilizada a rosca com perfil trapezoidal, ou seja, na forma de trapézio. Isso acontece, por exemplo, na plana e no torno. Olha só aqui. Este aqui é o carro superior. A gente vai girando ele e ele se desloca. O mesmo acontece no carro transversal e também a mesma coisa acontece no carro principal. Agora, nesta outra peça aqui, o cabeçote móvel, será que ele também utiliza a rosca com perfil trapezoidal? O cabeçote móvel do torno tem dentro dele um mangote. Bom, mangote tem aí, é só procurar. Bom, deixa eu ver. Cabeçote móvel, mangote, tá aqui, ó. Aqui o fuso, aqui a porca e a rosca no fuso é do tipo trapezoidal. E a rosca sem fim também tem perfil trapezoidal? Rosca sem fim? Onde você viu isso, Neuza? Não, eu acabei de ler aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí pra ver qual é dessa rosca sem fim? Deixa eu ver. A rosca sem fim, olha aqui, ó. Também tem perfil trapezoidal e geralmente funciona em conjunto com uma coroa. Esta máquina é um centro de usinagem a CNC, ou seja, um centro de usinagem por comando numérico computadorizado. Neste caso, ela utiliza uma rosca de perfil misto, nem quadrado nem trapezoidal.
Os fusos têm esferas. Os fusos de esferas, como este aqui, fazem um trabalho de alta eficiência. Eles transformam o movimento de rotação em movimento linear e vice-versa. Tudo por meio de transmissão por esferas. As esferas, nesse caso, são chamadas de esferas recirculantes. Ô, Ananias, eu tô imaginando aqui a força que o fuso, as porcas e as coroas têm que suportar. Olha, e isso várias vezes por dia, hein? Pois é. É por isso mesmo que o material de que elas são feitas tem que ser muito bem escolhido. Olha, são testados vários materiais e aí se analisa a função que vão desempenhar nas máquinas. Resistência, desgaste, necessidades. Ó, nesse livro aqui tá que os fusos são feitos de aço carbono ou aço liga. É isso. E as porcas e coroas são feitas em bronze ou ferro fundido. Aí, essa bichão, tá tudo guardado nessa cabeça, hein? Ah, mais ou menos, cara, mais ou menos. Ainda ficou faltando ver os fusos e as porcas das esferas recirculantes. Eles são feitos em aço fundido. Bom, eu acho que agora já dá pra gente começar a bolar esse macaco, né, Ed? Eu já tô imaginando que tipo de rosca dá pra usar e que sistema vai facilitar a gente levantar o kart rapidinho, hein? Mas deixa os livros abertos, o computador ligado, assim a gente vai consultando, tirando dúvidas conforme vai fazendo. Claro, você acha que deu pra segurar tudo na cabeça? E você? Enquanto a gente vai quebrando a cabeça aqui, aproveita pra conferir com a gente a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as roscas de transmissão são elementos de máquinas constituídos geralmente por fusos e porcas. Viu também que esse sistema possibilita deslocar peças ou órgãos de máquinas. Você ficou sabendo que existem vários tipos de perfis de roscas: o perfil quadrado, o perfil trapezoidal e o perfil misto. E que as roscas com perfil quadrado são empregadas em peças sujeitas a choques e grandes esforços, como na prensa ou no balancim. Pode ver ainda que as roscas com perfil quadrado podem ter uma entrada, 2 entradas ou 3 entradas. Quando ela apresenta mais de uma entrada, é chamada de rosca múltipla. As roscas múltiplas são usadas sempre que houver necessidade das peças se deslocarem rapidamente. Aprendeu ainda que as roscas com perfil trapezoidal também resistem a grandes esforços, mas são usadas para transmitir movimento em outros componentes das máquinas, e que a rosca sem fim também apresenta perfil trapezoidal. Você também ficou sabendo que as roscas com perfil misto são usadas na construção de fusos e porcas com esferas recirculantes. E, finalmente, que os fusos são feitos de aço carbono ou aço liga, que as porcas e coroas são feitas de bronze ou ferro fundido, e que os fusos e porcas das esferas recirculantes são feitas de aço liga. Bom, deu para conhecer um pouco do sistema de roscas de transmissão. Agora até já dá para olhar para algumas máquinas e prever quais delas devem usar esse sistema. E para que o conteúdo não se perca, pratique no seu livro de estudos. É a sua vez. Faça os exercícios. Até a próxima teleaula. Tchau. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.